Graça e paz da parte de Deus Pai, a todos os irmãos, a todos os inscritos. Nós queremos trazer uma palavra de Deus para o coração dos irmãos. Não digo que estaremos, não posso dizer que eu vou estar reagindo a um vídeo, mas eu quero comentar algo acerca de um vídeo que eu vi, de um podcast da irmã Karina, da irmã Karina. E nesse podcast o pastor falou sobre as pessoas que morreram, onde elas estão e como elas estão. E eu queria fazer um breve comentário sobre isso, sobre esse assunto ao qual ele foi questionado pela nossa irmã Karina, do Positivamente. Eu vou deixar o link desse podcast para os irmãos tirar suas conclusões. Na verdade, ela inquiriu ela perguntou para ele, ela disse assim: onde estão as pessoas que já se foram, que já não estão mais aqui? Elas estão adormecidas? Ela fez essa pergunta para o pastor Hernandes Dias Lopes. E ele respondeu para ela. E antes de eu falar rapidinho sobre esse assunto, eu quero ler aqui do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa do evangelista Mateus, capítulo de número 22. Eu vou ler o texto rapidinho. Jesus, porém, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Interessante nesse texto bíblico é que o Senhor Jesus, ele foi questionado acerca de um fato que poderia ocorrer ou que estava ocorrendo, ou que já havia ocorrido. E os saduceus, eles perguntaram para Jesus. Porque os saduceus naquela época, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Havia uma contenda teológica entre os saduceus, entre os fariseus. Havia uma discordância acerca de textos da Torá, que uns tinham uma visão, outros tinham outra visão. E isso acontece até nos dias de hoje, Isso acontece até os dias de hoje. Não é diferente nos nossos dias. Vamos dizer assim, esse debate teológico que eles tinham entre esses grupos, eles iam corroendo, posso dizer assim, corroendo as verdades, corroendo o projeto de Deus para conosco. Por quê? Porque, na verdade, todo debate, discussão inflamada acerca de um assunto que não vai gerar tanta diferença com relação à salvação de almas, com relação a reino, com relação a propósito de Deus. Almas. A Bíblia diz que sábio é aquele que salva uma alma. Então, o maior propósito de Deus, Jesus disse, ele demonstrou isso. Paulo disse, os apóstolos disseram, Deus quer que todos tenham pleno conhecimento da verdade, que todos tenham conhecimento da verdade, para que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se perca. E a verdade é tão simples, a verdade é que Jesus Cristo, ele veio à Terra, ele se entregou por nós, ele morreu, ele ressuscitou
ao terceiro dia, né? Ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia e se ascendeu aos céus. Né? Morreu pelos nossos pecados. Essa é a verdade. E debaixo dessa verdade, nós vivemos, pregamos, ensinamos debaixo dessa verdade. É a verdade mais importante que tem no Evangelho. Agora, contendas teológicas sempre houve, sempre vai haver, mas essas contendas teológicas, elas estão, como agora nós temos as redes sociais, e elas se disseminam com muita rapidez, elas estão gerando uma degradação da palavra de Deus. Elas estão gerando contendas, divisões, pessoas se entristecendo, pessoas ficando desacreditadas, porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e isso, na verdade, não está beneficiando ninguém. Interessante que nesse texto bíblico, Jesus, ele responde a pergunta dos saduceus. Eles disseram: Senhor, havia em nosso meio um irmão que ele tinha sua esposa, ele se casou, ele tinha sua esposa, e ele morreu. E ele tinha 7 irmãos, eles eram em 7. E quando esse morre, Moisés diz assim, na lei Moisés diz assim: se o teu irmão casado morrer sem ter filhos, o irmão mais velho toma a sua esposa e suscita descendência para ele. E os saduceus disseram isso para Jesus e disseram que todos aqueles homens casaram com aquela mulher e morreram até o dia que aquela mulher morreu. E ninguém havia suscitado filho, um para com o outro. E a pergunta deles para Jesus era: Senhor, na ressurreição dos mortos, de quem então ela será mulher? Jesus responde para eles: olha, na ressurreição, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição dos mortos, todos serão como os anjos. Lá não se casa e não se dão em casamento. E com relação à ressurreição, não viu quando Deus falou com Moisés no monte: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ou seja, Deus não é Deus dos vivos, mas Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Nós podemos observar que Deus, ele teve esse cuidado. Jesus teve esse cuidado de responder para eles a questão, a pergunta a qual eles lhe fizeram. Mas Jesus não estava preocupado com discussões teológicas. E eu nunca vi Jesus ele denegrir uma classe religiosa para demonstrar as verdades. Nunca vi. Eu nunca vi Jesus denegrir a visão dos saduceus, denegrir a visão dos fariseus, denegrir o costume, a visão do costume dos anciões. Jesus falou do costume dos anciões, mas eu nunca vi Jesus denegrindo o costume dos anciões. Eu nunca vi Jesus denegrindo a visão dos fariseus de não ter misericórdia, de não agir com misericórdia. Jesus ele não estava preocupado com distorções teológicas. Jesus não estava preocupado com visão de costumes. Não. Jesus ele estava preocupado somente com uma coisa: ensinar a verdade, pregar a verdade. Interessante que a verdade, ela não precisa ser forçada, impelida. A verdade precisa ser pregada, anunciada. Porque a verdade por si própria, ela se impõe. Por que eu estou falando tudo isso? Eu respeito muito o canal e o trabalho que a nossa irmã Karina está fazendo, um lindo trabalho
divulgando o evangelho, levando pessoas para falar do amor de Jesus. Lindo trabalho. Ela está de parabéns com o trabalho que ela está fazendo. E também não tenho nada contra o pastor Hernandes. Não tenho nada contra o pastor. Nada contra ele. Muito pelo contrário. Respeito. Já ouvi mensagens dele. Homem de muito conhecimento. Mas eu discordo em algo que ele fez que eu não concordo. Para que eu anuncie a verdade de Cristo para alguém, para um povo, para uma comunidade, seja para quem for, eu não preciso denigrir ninguém. Eu não preciso tirar de ninguém. Eu não preciso tirar de ninguém aquilo que ela tem dito, ou falado, ou expressado, ou ensinado. Quando eu vi o pastor Hernandes, ele falando, eu parei para ouvir porque eu fiquei curioso, eu quero aprender também. Eu preciso aprender. E esses homens são ensinadores, homens que detêm conhecimento. Eu preciso aprender. Mas eu discordei com a atitude dele. Quando ele vai responder à irmã Karina acerca de onde estão os mortos, ele poderia somente responder teologicamente, mediante a Bíblia, mediante os preceitos bíblicos, a visão bíblica, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele ensina, só passar os ensinamentos bíblicos, aquilo que ele tinha que passar para a irmã, e amém, acabou. Era só isso que ele precisava fazer. Mas aí eu observei uma atitude dele que não me agradou. Eu não sei se vai te agradar, se te agradou, mas a mim não me agradou. E por isso eu estou demonstrando o meu repúdio a esse tipo de atitude. Porque para ele responder a pergunta dela, ele teve que falar de outras religiões, ele teve que falar de outras visões, ele teve que falar dos ateus, né? Que para os ateus, quando morre, acaba-se, né? Ele teve que falar da Igreja Católica, né? Ele fala que subscreve-se, né, os romanos. Ele não fala Igreja Católica Romana, né, mas é a Igreja Católica Romana. Que eles acreditam que a pessoa morre, vai para o purgatório, passa um tempo de sofrimento lá. Ele falou dessa igreja. Ele falou dos espíritas, né? Ele falou, subscreve-se as pessoas espiritualistas, né, que acreditam que a pessoa morre, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Ele falou sobre isso. E ele falou também sobre subscreve-se as pessoas do adventismo, para ele fazer a resposta dele. Eu queria entender isso. Eu queria entender porque eu preciso descredibilizar pessoas, eu preciso descredibilizar instituições, religiões, crenças, para que eu possa dar uma única resposta bíblica. Eu nunca vi Jesus fazer esse tipo de coisa. Aí meu coração veio esse repúdio, por quê? Porque nós temos visto muito disso hoje. A todo momento nós vemos esse tipo de coisa. Pessoas que, para se colocar em uma certa notoriedade, elas descredibilizam outras. Elas precisam tomar essa atitude para que elas sejam, vamos dizer assim, entre aspas, aparentemente donas da verdade. Eu discordo com a visão teológica dele acerca da morte. Da onde estão os mortos?
Eu discordo, teologicamente eu discordo dele. Mas é a minha visão. Agora, eu não preciso descredibilizar ele para mim falar daquilo que eu creio, da minha visão teológica. E, infelizmente, esse tipo de visão tem gerado divisão em nosso meio. Tem gerado pessoas tristes, desacreditadas, porque o pastorzão lá, a visão dele é essa, ele descredibilizou o meu pastor, que é menor. Porque o bonitão, o bambambam lá, ele se sente melhor que os outros, porque está numa posição maior, o canal dele é maior, a evidência dele é maior, então eu posso descredibilizar outras classes. Mas eu nunca vi Jesus tomar esse tipo de atitude. Jesus sempre agiu com diferença. Jesus sim, ele ia contra as atitudes das classes, contra a atitude dos fariseus. Mas eu nunca vi Jesus descredibilizar acerca daquilo que eles pregavam. Muito pelo contrário. Lá em Mateus capítulo 23, Jesus ele chega ao ponto de dizer, olha aqui que Jesus disse: então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Jesus não estava preocupado com dissensão teológica. Jesus ele estava preocupado com as almas, que as almas não fossem corrompidas. Jesus disse para os discípulos dele que eles teriam que exceder os fariseus. Sabe como? Em justiça, em obras. Agora nós estamos preocupados em demonstrar que eu sou melhor, porque a minha visão teológica, ela tem muito mais base bíblica. Eu estou muito mais preocupado com como que vai ser depois da morte. Irmãos, tem tipo de conversa que só gera divisão no nosso meio. E nós temos que entender que nós devemos nos unir. É a igreja que vence o inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Igreja somos nós, membros. O ajuntamento dos santos, os membros. Cada um de nós somos membros do corpo perfeito de Cristo, que é a igreja. Agora, se nós nos rompermos, irmão, não vai ser a igreja tal, que vai para o céu, não. São os membros, cada um de nós, que juntos, unidos, nos formamos um corpo perfeito e nos tornamos corpo. E Jesus é o cabeça. E nós devemos entender, nós pastores, líderes, que nós não devemos gerar divisão no meio do povo, com as nossas visões teológicas. Ensina na tua igreja, meu querido. Lá é o lugar de você ensinar a sua visão teológica. Lá é o lugar de você ministrar a sua visão teológica. Aqueles que quiserem te acompanhar na sua visão teológica, eles vão te acompanhar na sua visão teológica. Agora você não precisa, o senhor ou os senhores que fazem esse tipo de coisa, não precisam descredibilizar outras pessoas. Nós não precisamos forçar a palavra de Deus, impelir a palavra de Deus, porque ela por si própria, ela é a verdade, ela por si própria, ela se sustenta. Agora nós estamos vivendo esses dias que nós achamos que nós precisamos fazer isso, né? Poxa, custava somente responder a pergunta da nossa amada irmã? Ela fez uma pergunta tão simples, né? Aonde estão os mortos? Né? Onde eles estão? O Senhor tem a sua visão, eu tenho a minha. Mas o que eu quero trazer hoje é porque que para mim ensinar a verdade, ou pregar a verdade, ou anunciar a verdade, eu tenho que denegrir outras religiões, se eu só preciso da verdade. Né? A Bíblia diz: ninguém pode contra a verdade a não ser pela verdade. Pronto. Se eu ensino a verdade,
que é mentira vai ser disseminado. O que está obscurecido vai vir à luz. O que eu quero trazer para os irmãos hoje, será que nós precisamos denegrir ou tentar menosprezar a visão de outras pessoas para impor a nossa? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Por isso que muitas pessoas elas estão com raiva. Mas não é raiva, não é aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 5, né? Quando vos injuriardes, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriardes. Não é isso. Não é esse tipo de raiva. É a raiva porque nós nos sentimos melhor. E nós não somos melhor que ninguém. Porque nós estamos agindo como nós fôssemos os melhores da terra. E nós não somos os melhores da terra. Da mesma forma que Jesus derramou o amor dele pelo Senhor, por mim e por todos nós que estamos ouvindo e vendo esse vídeo, Jesus ele derramou pela prostituta, pelo dependente químico, pelo homossexual. Jesus derramou esse amor por eles. E nós devemos entender que a verdade tem que ser anunciada. Doa o que doer, custe o que custar. Mas nós não precisamos denegrir a imagem de ninguém. Aí você põe no comentário aí o que você achou. Se você acha que a gente deve agir dessa forma, ou se não é necessário nada disso. Eu sei que eu não consegui, eu também não fiz esse vídeo para discutir teologicamente acerca da visão do pastor, mas eu fiz esse vídeo somente para expor que eu não me sinto bem em ver pessoas denegrindo a imagem de outras religiões, outras instituições, para expor uma verdade. Se é verdade, eu só exponho ela. E ela por si própria se impõe sobre tudo e sobre todos. Amém? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe, comente aí o que você achou. Se você concorda ou se você não concorda com a visão do pastor Hernandes. E se você concorda ou não concorda em nós deixarmos de lado essas coisas e somente pregar a verdade. E ela por si própria, ela se impõe. Deus abençoe e até mais. Fica com Deus.